Olá, meu querido amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, no capítulo 24. É um capítulo de suma importância quando nós queremos estudar e entender sobre a volta de Jesus Cristo. Ele prometeu que voltará, ele prometeu que virá novamente à terra para buscar aqueles que são seus, para buscar a sua noiva, a sua igreja. Aleluia! O corpo de Cristo, aqueles que se entregaram a Jesus Cristo para receber a sua salvação. Então vamos ler aqui, diz assim: Jesus fala da destruição do templo. Jesus saiu do pátio do templo e, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima de outra, tudo será destruído. Então, Jesus estava falando do Templo de Jerusalém, estava falando também do templo que era o seu corpo, né, que seria entregue por nós, sofrimentos e perseguições. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: Conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. E então muitos falsos profetas surgirão, aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim, esse será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. E então virá o fim. Então essa passagem ela é muito importante, que aqui Jesus está falando sobre o princípio das dores, os sinais da volta de Cristo. E hoje a gente vê, né, por exemplo, aí o escândalo do Jeffrey Epstein, né, que trouxe à tona toda essa rede de tráfico humano, de exploração sexual de mulheres, de crianças, né, coisas tão abomináveis, tão terríveis, envolvendo artistas, políticos, mega empresários, ricos, né? Os mais ricos e influentes no mundo. E ali havia tanta atrocidade, tanta imoralidade, tantos sacrifícios aos espíritos das trevas, né? Adoração de demônios, até mesmo de comer carne humana, de sacrificar, né? Fazer sacrifício humano. Então, assim, coisas muito pesadas que Deus ele está trazendo à tona. E coisas que há muitos anos as pessoas ouviam e falavam que era teoria da conspiração, quando se falava na nova ordem mundial, quando se falava desse grupo, né, que tenta dominar o mundo
e que é totalmente contrário a Deus, que há esse poder espiritual das trevas agindo em todo mundo, através da política, através das artes, através dos meios de comunicação. Existe essa força maligna que tenta dominar o mundo, que tenta lutar, né, contra os princípios de Deus, que tenta lutar para destruir. Então hoje nós estamos vendo aí Deus trazendo à tona todas essas coisas, tantas coisas que nós estamos vendo, né, de guerras e rumores de guerra. Estamos vivendo agora aí uma possível terceira guerra mundial, porque os Estados Unidos atacou o Irã e há toda uma retaliação, há todo um envolvimento, né, de outras nações, e a palavra de Deus fala isso, que todos se levantaram contra Israel, porque é a terra de Jesus, é a terra do rei Jesus, né? Deus, ele tem uma aliança com Israel, e ele vai restaurar Israel, ele vai restaurar aquele povo que é o povo do Senhor, né? É o povo da primeira aliança. Jesus vai cumprir todas as escrituras. Então nós estamos vendo, às vezes a gente fala, será que já é o fim? Nós não podemos marcar datas, nós não podemos ouvir pessoas que já marcam datas. Quantos tentaram? Meu gatinho tá pulando aqui, balançando. Quantos tentaram marcar datas e foram envergonhados, porque a própria palavra diz que daquele dia ou hora ninguém sabe, nem mesmo o filho do homem, a não ser o próprio Pai. Então o nosso papel como cristãos é nós estarmos alertas, observando esses sinais, observando que as escrituras estão se cumprindo, de que é real, de que é verdadeiro. Jesus voltará. E ele vai levar com ele aqueles que lavaram as suas vestes, aqueles que se santificaram, que se arrependeram de coração, aqueles que entregaram a sua vida ao Salvador para viver segundo a vontade dele. Então é isso que Deus espera de nós, né? Que aí fala aqui que a maldade iria se aumentar, e nós estamos vendo isso, meus irmãos, né? Casos tão absurdos. Você vê aquela rede de pedofilia que foi descoberta há pouco tempo aqui no Brasil. Aquele piloto e tinham muitos outros envolvidos, aonde ali eles pegavam crianças e jovens adolescentes de famílias muito carentes que alugavam as crianças, que vendiam as crianças, que entregavam as crianças até por cestas básicas, até por comida, por algum dinheiro, em troca de que as crianças fossem abusadas sexualmente. Então nós estamos vendo tudo isso se cumprindo, a maldade é tamanha, sabe? Filhos matando pais, pais matando filhos. Eu fico abismada quando eu vejo aqui, todas as semanas eu vejo notícias de mães, porque, gente, o vínculo de uma mãe com seu filho é muito forte. Ela carrega a criança 9 meses no ventre, quem é mãe sabe disso. A gente ouve o coraçãozinho da criança, a gente vê a criança mexendo, depois a criança nasce, e quando a criança nasce, sabe, a gente vem um amor que vem do próprio Deus. E quando você coloca aquela criança ao seio, você amamenta aquela criança. Mesmo que você, né, muitas mulheres não conseguem amamentar por muito tempo, porque é realmente muito desafiador, né, a amamentação. Eu mesmo tive muitos problemas, né, com feridas e tive muita dificuldade, mas consegui amamentar os meus 3 filhos por algum tempo, não por muito, porque eles mesmos não quiseram por muito tempo. Mas é um vínculo muito forte de uma mãe com um filho, para uma mãe chegar ao ponto, sabe? Eu tô vendo casos de mulheres, bebês, as mulheres espancando, mulheres que estão jogando seus bebês na lata do lixo. Essa semana eu vi a notícia, né? Acho que foi do Cidade Alerta, uma mãe que colocou o seu bebê recém-nascido numa sacola de plástico e jogou lá em Minas Gerais, numa lagoa.
E algumas pessoas viram ali aquela coisa boiando e, será que é um cachorrinho? Será que é alguma coisa? E quando eles puxaram a sacola, era uma criancinha e ela já estava morta. E as pessoas entraram em choque. E nós estamos vendo a violência sendo banalizada, sabe? É coisa terrível, gente. Sabe? Bebês sendo abusados sexualmente, às vezes pelos próprios pais. E eu não estou falando aqui só dos homens, não. Esse mito de que só o homem é violento, de que só o homem abusa, isso é mentira. As mulheres também estão muito violentas, estão sofrendo muita violência. Todos os dias casos de feminicídio, todos os dias mulheres espancadas, mulheres mortas. Assim, é uma coisa assustadora, mas as mulheres também têm deixado a sua natureza que Deus deu. As mulheres também têm se tornado muito violentas, as mulheres também têm deixado de criar os seus filhos ali no temor do Senhor, dando amor, carinho, a presença. Muitas têm se perdido nisso. E nós precisamos muito orar pelas crianças, e nós precisamos muito orar pelas famílias, e nós precisamos muito orar pelos jovens, nós precisamos orar pelas famílias, porque a família é realmente o alvo de Satanás. Porque se uma família está firme, se uma família está bem, se uma família está firmada em Cristo, aleluia, como a palavra fala, Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né, que obedece, que faz o que a Bíblia manda, ele será, a sua casa estará como numa rocha, aleluia, que virão os ventos e as tempestades, e essa casa permanecerá. Mas ai daquele que não está alicerçado, sua casa, sua família, sua vida alicerçada em Cristo. As tempestades virão, e as chuvas, os ventos, as lutas, os problemas, as tribulações, os ataques. E a palavra de Deus fala que grande será a ruína daquela casa. Então, que nós possamos ter as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família alicerçadas em Jesus Cristo, que é a rocha da nossa salvação. Sabe? E eu sei que isso acontece comigo, acontece com você. Diante de tantas más notícias, às vezes diante de tantas lutas que passamos na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas finanças, as lutas, às vezes na nossa mente, guerras na mente, ataques de ansiedade, depressão querendo vir. Às vezes parece que não vamos mais conseguir. Às vezes o inimigo quer colocar na nossa mente que Deus até mesmo se esqueceu de nós. Mas ele garante na sua palavra, ainda, aleluia, que uma mãe viesse a esquecer do seu filho, o seu filho que ainda mama, eu jamais me esquecerei de ti. Eis que tenho, aleluia, teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Então Deus, ele não esquece, ele não desampara. Sabe, vai passar. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu também tenho enfrentado muitas guerras na minha mente, muitos pensamentos de desista, não tá dando certo, não tá adiantando nada, você não vai conseguir. Deus não tá com um propósito, Deus não tá nisso daí, ele nem te chamou, ele nem, sabe, tantas coisas. Sabe, problemas em família, problemas na saúde, como a minha saúde tem sido atacada. Ah, mas aquele que nos amou primeiro garante que tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Você vai vencer essa batalha, você vai vencer essa guerra, você, aleluia, vai, aleluia, prevalecer. Isso não é para te destruir, o Senhor está contigo, Ele não te deixará. Fica firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor está entrando com providência na sua vida, na minha vida. Aleluia, Ele está no nosso barco e as tempestades não vão nos destruir. Vamos guardar a nossa fé, porque Ele vem e nós temos que estar prontos, preparados, firmes na rocha que é Jesus Cristo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Inscreva-se, curte, deixa aqui um comentário de onde você está me ouvindo. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.